53, olha o que fala a profecia sobre o Messias. Fala assim. Primeiro que apresenta o Messias como um servo sofredor. E depois apresenta ele como um mediador. Implicitamente, vocês sabiam que Isaías 53 fala da ressurreição de Jesus? Não fala diretamente, de forma implícita, vocês vão ver. Aqui fala o versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejasse. Era um judeu comum, né? Não é esse Jesus aí de olhos verdes, olhos azuis, né? Um Jesus comum. Ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos e como de quem homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então, quando você se sente desprezado, liga não. Liga não. Jesus foi desprezado. Mas depois ele não foi exaltado? Então, nós temos que passar pela prova para depois alcançar a glória, né? Então, quando você for desprezado, Jesus foi desprezado muito mais, né? Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Agora aqui vai falar do trabalho de expiação do Messias. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E agora, aqui fala que ele foi como um cordeiro. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele era esbofeteado, colocaram uma coroa de espinho, que perfurou-lhe o couro cabeludo, até o osso, né? E cuspiam nele e esbofeteavam ele, sem ele ter feito mal algum. O que ele só fez foi fazer cura das pessoas, libertar os cativos, pregar a verdade, o amor de Deus, e recebeu como paga esse tipo de tratamento, né? Então, nossos pecados, irmãos, estavam sobre Jesus. E ele, como ovelha muda, foi levado para o matador. Ele vai ser cortado da terra dos viventes, ó. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Aqui existem os antimissionários, que são os judeus, que não acreditam que Jesus é o Messias. Eles tentam dizer que Isaías 53 está se referindo ao povo de Israel. Mas aqui está falando que esse homem, ele vai fazer a expiação da transgressão do povo. Como que ele é o povo? Como é que ele é o povo fazendo a expiação do próprio povo? Né? E no hebraico, Isaías 53 usa a palavra ish, que é homem, no hebraico, se referindo a esse Messias. Então é uma manobra sem pé nem cabeça que eles fazem para tentar desviar a explicação clara, a mensagem clara de Isaías 53, que está se referindo a Jesus de Nazaré, né? O Messias. Agora ele vai ser tirado, ele é cortado,
a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, né? Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Está falando de um homem. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Está vendo? Está falando da ressurreição dele. Ele vendo a alma dele, que é o sangue, trazendo a expiação do pecado, ele vai ver o resultado desta paixão, deste sacrifício dele. Então aqui implicitamente está falando que o Messias ressuscita. E ele vai interceder, ó. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Está falando da ressurreição, está falando da missão mediadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí o trabalho da alma de Jesus por nós. Sabe? Nós hoje estamos juntos. É verdade. Sempre falo, quando que nós íamos nos conhecer, irmão Sânia? Quando que nós íamos nos conhecer, irmão Márcio? Nunca, se não fosse por Jesus Cristo, nunca. Vocês estão aqui, eu estava lá no sul, por que eu iria conhecer o irmão Bertino, a irmã Ana Paula, a irmã Ana, a irmã Dulce? Por que eu ia conhecer vocês? Ou vocês iam me conhecer? Porque Jesus, a sua alma foi dada por nós. E hoje, através de Cristo, nós somos irmãos. Ele está satisfeito com o trabalho da alma dele. Ele morrendo na cruz trouxe muitos filhos para Deus. E olha que nós estamos 2000 anos quase depois do trabalho que ele fez.